Olá pessoal, comentando este livro aqui, Sociedade Movediça, da Denise Soares de Moura, Economia, Cultura e Relações Sociais em São Paulo, de 1808 a 1850, publicado aqui pela Unesp em 2005. Então, o livro da Denise Moura, né, ela vai analisar a vida social em São Paulo, na cidade de São Paulo, de 1800 a 1805. Ainda não estamos na fase áurea ali do café, estamos numa fase até que o que existe é uma predominância mais de engenhos de cana ali em São Paulo, que é um período, 1800 a 1850, período de transição do regime colonial para o império. Estamos nessa transição aí. Então ela estuda como que a população negra e parda livre, população livre, né? Ela registra isso que em São Paulo ali nessa época, o número de escravos não é tão significativo quanto de outros locais como Salvador e Rio de Janeiro. Então existe uma população negra e parda livre que muitas vezes pobre e marginalizada, ela conseguia construir um espaço de respeitabilidade, honra, pertencimento social, mesmo dentro de uma sociedade escravista e racialmente hierarquizada. Então, ela mostra essa característica do movimento entre essas classes sociais, que é um tema central para interpretar a complexa relação entre controle estatal e esses sujeitos aí marginalizados da sociedade, que conseguem se deslocar nos espaços periféricos ali e conseguir algum grau de representação social, né. Então, ela cria esse conceito de sociedade movediça, né, para descrever essa circulação de pessoas e constante, repaginação das práticas sociais. Então a sociedade da época, ela não é vista como, eh, estruturas, uma sociedade estagnada ou simplesmente, confirmando hierarquias sociais rígidas, né. Não, ela mostra que você pode ter um uma mobilidade dessas pessoas pobres, eh, podem conseguir algum espaço dentro da sociedade e deixar de não ser tão pobres assim. Então, ela explora esse aspecto, né. Então, ela vai tratar de, romper com essa ideia de que essas pessoas marginalizadas e negras e livres, né, elas eram invisíveis ou passivas no período imperial. Na verdade, a sociedade urbana é muito mais complexa e menos rigidamente estratificada do que se costumava supor. Então, nessa sociedade, né, ela destaca, por exemplo, o surgimento dos primeiros periódicos, né. Isso em 7 de dezembro de 1827 passou a circular o primeiro periódico, Farol Paulistano, impresso na tipografia de Joseph da Costa Carvalho, que foi deputado, senador, ministro, regente do Império e diretor de curso jurídico. O jornal durou até 1832, quando outros passaram a ser impressos na mesma oficina. Em seguida, prosseguiram iniciativas particulares como de Hércules Florence, de 1831, que pediu para abrir uma litografia. O Hércules Florence é conhecido como o inventor da fotografia, né? Assim, a última década do século XVIII assistiu a um crescimento da agricultura canavieira paulista, favorecida pelo incentivo das administrações do tempo e pela maior procura desse produto no mercado europeu, de forma que até pelo menos a metade do século o açúcar foi peça-chave na economia paulista. Então ele vai pegar essa no início do café, ainda não começando, né. Outra característica que ela vai traçar é a questão dos cursos de direito, né. O desligamento político da metrópole portuguesa
implicou a criação dos cursos jurídicos, depois de 1822, né? Que formaram os quadros burocráticos necessários para a estruturação do arcabouço jurídico do Estado monárquico. Pelo decreto de 11 de agosto de 1827, foram criados os 2 primeiros cursos jurídicos nacionais, um em São Paulo e outro em Olinda. Richard Morse atribui um papel decisivo à academia jurídica no processo de inovação das forças políticas, econômicas, sociais e inegavelmente intelectuais da capital. Esse papel do elemento novo e inovador atribuído aos estudantes, fortemente defendido por Morse e outros historiadores memorialistas como Hernani da Silva Bruno, pode ter favorecido e reforçado a ideia de que viviam isolados do restante da população, distraídos em puerilidades e estudantadas. O que ocorreu na capital paulista no período de 1808 a 1850 foi a intensificação econômica voltada em certa medida para o exterior, com o açúcar, e amplamente para o mercado interno, por meio da comercialização de animais, alimentos e do transporte em lombo de burro, geradora, portanto, de outros níveis e padrões de riqueza. Então, as pessoas que cuidavam dessa coisa de venda de animais, que era muito usado, né, para transporte, né, porque você tinha que transportar as coisas de um lado para o outro, de cidade para outra, usando mulas, basicamente. Então, esse pessoal que cuidava dessa parte do transporte era um pessoal que não era escravizado, era livre e não era rico, mas era pobre e ascendia socialmente. Tão importante foi a economia do açúcar nesse quadro de condições favoráveis que já se escreveu. Embora sem a dimensão e a importância alcançada no Nordeste, no Rio de Janeiro, o ciclo do açúcar paulista repercutiu fundamentalmente na evolução histórica de São Paulo, preparando a infraestrutura que viabilizaria a produção cafeeira. O que torna interessante o estudo da cidade de São Paulo desse período é justamente essa característica de sua evolução histórica e a possibilidade de entender as nuances de um processo que não se deu de súbito com o boom do café, a partir da segunda metade do século XIX, mas amadureceu com lentidão relativa, através de uma trajetória crescente e incessante das forças de mudança. Então ele vai identificando essa movimentação desses marginalizados que aos poucos vão preparando a sociedade que irá vir lá em 1850 com o café, né? Assim, a característica movediça do cotidiano da cidade foi um ingrediente a mais para fortalecer as margens de autonomia próprias à experiência urbana da escravidão. Na cidade de São Paulo, a população cativa era bastante diminuta, gerando em torno de 2.845 negros em 1836, modestíssima se comparada com o Rio de Janeiro, em 1808, cuja população total estava por volta de 60 mil a 80 mil habitantes. Metade dela escrava. Do Maranhão, de 1820, que era 36 mil escravos, e do Piauí, com 20 mil escravos. Era também inferior a de outras cidades da própria província, como São Carlos, com 3.900 escravos, Itu, 4.700, e Porto Feliz, com 3.177. Então, veja, essa particularidade de ter uma quantidade relativamente reduzida de escravos, né, é que deu essa característica de maior autonomia. Né? Na capital, mesmo com as coibições da Câmara, esses escravos, que mais pareciam gente livre, que circulavam ali, né, tenderam a se esparramar por todos os pátios, chafarizes, becos e bandas, urdindo a trama social da cidade em lugares de trânsito comum a outros segmentos sociais, como tropeiros, vigários, trabalhadores livres, permanentes, sentinelas, caipiras, mulheres forras, livres, escravos, estudantes e estrangeiros. Está tudo ali misturado. Então, escravos misturados com não escravos, né? Ruas com muitas tabernas, elas se multiplicavam na cidade, assim como todas as províncias, atraíam escravos em grupos, como acontecia na Rua do Comércio, patrulhada com mais frequência e atenção pelos policiais. No pátio de São Francisco,
onde havia uma fonte d'água e circulavam professores e estudantes de do curso jurídico, forros e escravos se entretinham com jogos e rinhas. Então, os escravos ali no meio dos estudantes. A condição de escravo urbano, de ofício, ganho ou aluguel, estimulava essa existência em reunião por pontos certos da cidade. Uma sociedade populacionalmente movediça, como a da capital, dava aos escravos forasteiros de toda espécie e índole a confortante segurança de dissimular sua condição com êxito, em meio aos fluxos fisionômicos e sotaques. Estava tudo misturado. Na realidade do núcleo urbano paulista dos anos 1808 a 1850, as hierarquias se afrouxavam nos arranjos de tropas e viagens, aproximando os segmentos sociais e acentuando o potencial de tensão da vida social. Assim como em outras cidades do mesmo período, na cidade de São Paulo, além dos mais abastados viverem bastante estreitados aos menos afortunados, o percurso da ascensão social era curto, pois a posse de 2 ou mais muares, ou mesmo escravos, era um meio de elevação à condição de senhor, como em várias cidades do período. Não era incomum um negro tornar-se negociante com reconhecimento e distinção. Na Rua do Ouvidor, atual José Bonifácio, eram vizinhos uma padeira, uma doceira, um fogueteiro, algumas costureiras, uma rendeira, capitão mor, negociante de fazendas secas. Então, veja, olha a quantidade de pessoas aí, muitas delas não são ricas, né? E que estão indo se relacionando ali naquela cidade, né? Por serem tão frouxas as relações sociais, inclusive na maioria, como era usado e ocupado o espaço público, com a despreocupação de traçar limites mais precisos entre quintais, colocando cercas, portões e fechos, as tensões fermentavam em seu âmago, permanecendo incubadas por longos períodos, às vezes por gerações, vindo à tona somente em momentos de desavenças da convivência dos que tinham acesso à posse. Cabia à municipalidade cuidar para que os animais diariamente em trânsito pela cidade não trouxessem danos aos quintais costumeiramente devassados. Como diria uma senhora na justiça, pois que todos os quintais não têm divisão alguma. Veja, não tinha cerca, né? Então os animais um pastava no lugar, na grama lá do outro lá. Isso poderia dar atritos. Até que houvesse legislação específica restringindo o acesso aos terrenos urbanos, o sistema de sesmarias funcionou como freio para o pleno direito da posse. A intranquilidade social das cidades e províncias, que não paravam de ameaçar a unidade nacional, poderia ter também uma de suas razões na incerteza de limites entre os proprietários, como entendiam as elites dirigentes paulistas, e nas centenas de litígios. Ela fala também na questão das sociedades literárias, né, que se formavam, né, ecos da expansão do associativismo laico por todo o Ocidente, com fins filantrópicos, culturais e políticos, que no Brasil e numa cidade como São Paulo iria congregar parte das elites preocupadas com novas formas de distinção social e em tratar das problemáticas políticas próprias de um momento de formação de uma nova ordem. A Sociedade Harmonia Paulistana aglutinava estudantes e negociantes com tais preocupações. Um fato curioso aqui que ela chama, né? Que ela fala da livraria do convento de São Francisco, que emprestava livros, né? E ali, a bibliotecária ali, ela fazia o registro desses empréstimos. E interessante que consta, entre os que pediram o livro emprestado ali, um escravo. Apenas um escravo havia retirado os volumes do Sermão de um Padre. Um boticário retirou volumes da obra de Crebillon. Interessante, né? Um escravo lendo o livro numa biblioteca, pedindo emprestado. A gente já falou do jornal, né? Então é uma sociedade que também tem desse aspecto literário aí. Então, é isso. Muito obrigado, então.